Jean-Marc Mutombo do Dr. Congo, Anjos Caídos, os progenitores das raças híbridas, e promulgadores do conhecimento das trevas. Por recomendação de um padre católico, estudei um livro após o outro sobre magia e bruxaria. Até conheci Lúcifer depois que o padre católico fez alguma invocação. Quando eu estudava o livro Ave Lúcifer, aprendi que os problemas humanos começaram quando Lúcifer se revoltou no céu e desencadeou uma guerra angelical. O arcanjo Miguel e os anjos fiéis expulsaram Lúcifer do céu superior para os seus inferiores, mas o diabo não foi expulso sozinho. Ele foi banido com 7.777 legiões de anjos caídos fiéis a ele. Você pode calcular o número exato. Todos eles caíram nos seus inferiores, mas após a guerra, Lúcifer continuou sua hostilidade contra Deus, atacando a nova criação. Ele revelou a Adão e Eva a virtude da árvore proibida. A guerra entre Lúcifer e o reino de Deus começou no céu, não na terra. A guerra contra a humanidade começou no céu. O diabo é inimigo de todas as coisas boas que Deus reservou para a humanidade. Este arcanjo do mal desceu à terra com raiva. Hoje a humanidade sofre a repercussão da guerra que começou no céu. Todas as guerras, conflitos e sofrimentos na terra são resultado dessa guerra e rebelião no céu. Falarei sobre a origem dos costumes e tradições humanas. Vou explicar a origem dos costumes e tradições das nações da terra e de onde vieram. Eu li e pratiquei todas essas tradições como praticante de magia negra, magia vermelha e magia branca. Ainda na iniciação, li um livro ocultista da cosmogonia rosacrucianista detalhando os 6 mundos dos reinos no espaço ou seus inferiores. Existem 7 céus, incluindo o planeta Terra, mas os 6 céus inferiores são habitados e povoados por espíritos que chamamos de demônios. Do primeiro ao 6º céu, existem diversos demônios e reinos demoníacos governados pelo príncipe das potestades do ar. Efésios 6:12. Porque não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo, das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Os lugares celestiais são habitados por demônios de todos os tipos. Abaixo da terra existem demônios. Nas montanhas existem demônios, nas florestas existem demônios, debaixo d'água existem demônios. Este mundo está povoado por bilhões de demônios e se você não tem Jesus em você, você não está seguro. Os anjos rebeldes que iniciaram a guerra no céu são os criadores dos costumes e tradições das nações da terra. Após a criação do homem, os anjos caídos decidiram revelar à humanidade o conhecimento e os segredos do céu guardados por Deus. Esses conhecimentos ocultos científicos e ocultos que Deus ocultou dos homens foram revelados a Adão e seus descendentes. A primeira instância de revelação satânica aconteceu no Jardim do Éden, quando o diabo disse a Eva, ao comer do fruto da árvore, você se tornará como Deus. Gênesis 3:4. E a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. 5. Porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, então se abrirão os teus olhos, e serás como Deus, conhecendo o bem e o mal. Isso provocou a queda de Adão, mas o diabo continuou sua guerra contra a humanidade. Quando os descendentes de Adão cresceram numerosos, os anjos tomaram forma humana e vieram à terra para viver com as filhas dos homens e criaram novas raças. Ainda hoje, os homens estão se casando com sereias e as mulheres estão se casando com tritões e produzindo filhos híbridos. Devemos entender que nesta terra existem seres humanos normais e seres humanos híbridos. Esta abominação ainda está ocorrendo atualmente. As sereias estão fisicamente na terra se casando com humanos e os humanos estão viajando sob o mar para se casar com sereias e estão produzindo demônios humanoides híbridos. Os anjos caídos migraram para a terra e depois de se casarem com filhas humanas, geraram filhos em grande número e cada um desses anjos produziu uma determinada raça ou tribo. Como resultado, muitas tribos e raças de humanos híbridos começaram a povoar a terra. Não está dentro do escopo deste testemunho fornecer prova bíblica e teológica de tal afirmação. Os leitores podem fazer suas próprias pesquisas online ou ler os seguintes trabalhos acadêmicos sobre o assunto: Raças dos Anjos Caídos, Nefilim, Anunnaki, Gigantes Linhagens dos Nefilins, um estudo bíblico. Os Nefilins eram filhos de Deus? Repaim, filhos dos anjos caídos, está escrito em Números 13:32. Então eles trouxeram ao povo de Israel um relatório ruim da terra que eles haviam espionado, dizendo, a terra, pela qual passamos para espioná-la, é uma terra que devora seus habitantes, e todas as pessoas que vimos nela são de grande estatura. 33. E ali vimos os Nepilim, os filhos de Anak, que vêm dos Nepilim,
E parecíamos a nós mesmos como gafanhotos, e assim parecíamos a eles. Todas as tribos e raças da terra tiveram ancestrais, mas seus ancestrais foram aqueles que vieram do céu, os anjos rebeldes. Essas crianças produzidas pelos anjos na terra eram mais sábias e fortes que os humanos. Eles foram os heróis da antiguidade. Gênesis 6:4. Naqueles dias, e ainda mais tarde, havia gigantes na terra que eram descendentes de mulheres humanas e seres celestiais. Eles foram os grandes heróis e homens famosos de outrora. Sua sabedoria é diabólica e terrena e não de Deus. Esses anjos caídos estavam revelando deliberadamente conhecimento oculto para a humanidade e sua progenie. Muitos africanos me acusam de atacar costumes e tradições africanas em favor de tradições estrangeiras. Esta é uma falsa acusação. Costumes e tradições das nações originaram-se daqueles anjos caídos que vieram do céu. As pessoas me acusavam de rejeitar tradições e costumes africanos só porque sou cristão, alegando que o cristianismo é uma tradição judaica. Jesus disse aos judeus que eles anulam a palavra de Deus por suas tradições e o fazem em muitos desses assuntos. Marcos 7:8. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como a lavagem de panelas e copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. 9. Disse-lhes, bem rejeitais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Fica claro que os judeus tinham suas próprias tradições e costumes que não deveriam ser confundidos com a palavra de Deus. Hoje a cabala judaica é popular, onde eles rezam para falsos deuses e anjos caídos como Samael. Hoje, muitos pastores sem lei estão no misticismo judaico e na cabala e estão capturando as estrelas e os destinos das pessoas. Quero enfatizar que os costumes e tradições das nações são maus. Orias, o anjo caído da astrologia. Entre os anjos caídos que migraram para a terra, havia um anjo chamado Orias. Ele se casou com uma mulher que deu à luz filhos que se tornaram uma tribo. Ele ensinou à humanidade e seus descendentes o segredo das estrelas que chamamos de astrologia, a observação dos movimentos das estrelas, do Sol e da Lua. Ele ensinou ao povo que os eventos mundiais estão relacionados aos movimentos do Sol, da Lua e das estrelas. Ele revelou sinais no céu como a lua mestiça. Este anjo introduziu o estudo da astrologia para a humanidade. Quando Orias estava na Terra, ele vivia no leste. Sabemos que os magos vieram do leste. Essas pessoas foram capazes de identificar a estrela de Jesus no céu e desvendar sua identidade como rei dos judeus, graças à observação das estrelas. Esses magos tiveram que viajar para a localização geográfica da estrela que estava no céu. Os filhos de Orias foram os primeiros astrólogos nesta terra. Os ocultistas têm a capacidade de ver as estrelas das pessoas, assim como os magos foram capazes de identificar o status de Jesus e podem descobrir seu destino através de sua estrela. Os magos do Oriente chegaram a Jerusalém em Mateus 2:2 dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. 3. O rei Herodes, ouvindo estas coisas, perturbou-se, e com ele toda a Jerusalém. Amado, talvez você não saiba quem você é, mas existem pessoas que sabem quem você é e o que você deve se tornar. Portanto, eles vão lutar para se apoderar do seu destino. A vida do menino Jesus foi ameaçada quando algumas pessoas viram sua estrela e o que ele deveria se tornar. Orias ensinou à humanidade que toda vez que um bebê nascer na terra, sua estrela estará no céu e poderá ser rastreada e estudada, exatamente como a estrela de Jesus que foi investigada pelos magos do Oriente. Como resultado, nasceu a adoração das estrelas. Martum, o anjo caído do conhecimento das árvores. Um anjo chamado Martum migrou para a terra e se casou com uma mulher. Ele ensinou a seus filhos e à humanidade os segredos e virtudes das árvores, pois existem árvores com poderes e virtudes especiais. Assim como Lúcifer revelou a Eva o segredo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembrei-me de uma folha mística da sorte que usávamos até na escola para passar nos exames. Muitos africanos usam a medicina tradicional derivada de árvores. Claro que essas árvores são criadas por Deus, mas o segredo por trás dessas árvores foi revelado pelo anjo caído Martum. Existem árvores usadas para cura por fitoterapeutas. Existem árvores usadas para proteção e também existem árvores chamadas de árvores de bruxaria. Tudo isso foi revelado por Martum. Na África, temos médicos tradicionais que usam diferentes árvores para cura e saúde. Existe uma árvore que sacerdotes e ocultistas usam para queimar incenso, pois o cheiro dessa árvore atrai demônios. Gaziel, o anjo caído dos minerais e metais. Outro anjo caído chamado Gaziel revelou à humanidade o segredo dos minerais abaixo da terra, como urânio, gasolina,
mercúrio, diamante e ouro. Ele revelou à humanidade e à sua descendência o fato de que sob a terra existem minerais preciosos que podem ser uma fonte de riqueza e que podem ser transformados em muitas ferramentas e instrumentos. Ele destacou o valor dos metais preciosos que Deus colocou sob a terra. Como resultado, seus descendentes se tornaram escavadores do subsolo em busca de pedras e metais preciosos. Mas Gaziel insistiu depois de revelar esses segredos que um sacrifício humano deve ser feito antes da escavação. Ele insistiu para sua raça e humanidade que toda vez que eles quisessem desenterrar e escavar pedras preciosas, metais e minerais, eles deveriam oferecer sacrifícios humanos. Quando Gaziel escavou o solo pela primeira vez, ele ofereceu um de seus filhos como sacrifício. Na verdade, ele construiu um altar e colocou seu filho no altar e o queimou como sacrifício. Tudo isso para desenterrar pedras preciosas, e é por isso que sempre haverá mortes quando houver mineração e escavação de minerais. As pessoas estavam convocando Gaziel e seu filho, que foi sacrificado antes de qualquer escavação do solo em busca de minerais. Gaziel também trabalha com Mamon em termos de lidar com pedras preciosas, já que Mamon é obcecado por riqueza. Abaddon, o destruidor. Hoje muitas pessoas estão assinando acordos com demônios e existe um anjo caído delegado por Lúcifer para supervisionar todas as alianças e contratos assinados pelos humanos. No momento em que um humano quebra um acordo com o diabo, o anjo Abaddon o destruirá como punição aos violadores e um aviso aos outros para manter os tabus e as leis estipuladas nos pactos. Existem muitas leis tribais e tabus hoje. Quando as pessoas as quebram, elas sofrem as consequências, pois o demônio Abaddon impõe essas leis por meio de punição e morte. Abaddon conseguiu que muitas tribos e grupos étnicos da Terra entrassem em aliança com o Reino das Trevas. Como resultado, muitas tribos têm tabus e regras, pois muitos de seus ancestrais assinaram convênios e seus descendentes devem manter esses tabus. Cobal, o anjo caído das artes. Existem pessoas cujas características são a dança e a comédia. Havia um anjo caído que vivia fisicamente na Terra. Ele se chama Cobal. Ele é o diretor de cantores, poetas, comediantes e atores. Este anjo também influencia os políticos. Ele é um marquês do inferno. Ele influencia artistas. Hermoni, o anjo caído da magia e da bruxaria. Um anjo caído chamado Hermoni emigrou para a Terra no Oriente Médio e assumiu a forma humana. Ele se casou com uma mulher humana e ensinou magia, ocultismo e bruxaria a seus filhos e descendentes. Ele ensinou a humanidade a invocar os espíritos dos mortos. Este anjo ensinou a humanidade a invocar espíritos queimando incenso de uma certa fragrância. Espíritos malignos são atraídos por certos cheiros, como de certas árvores, certas flores, certos perfumes, e algumas dessas árvores são usadas para preparar perfumes como Julia, Soldan, Alçarabia. Hoje, alguns pastores queimam incenso, conjurando falsos anjos e destruindo o destino das pessoas ao capturar suas estrelas. Alguns pastores encorajam seu povo a praticar a viagem astral, que é bruxaria. Hermoni ensinou aos humanos que um homem tem 3 partes. A primeira parte é o corpo no qual há sangue, que é a sede da alma, e a terceira parte é o espírito, que é o sopro que Deus soprou nas narinas de Adão. O espírito é independente e as outras 2 partes estão conectadas, que são o corpo e a alma que está no sangue. Quando o corpo é destruído, a alma também é destruída, mas o espírito, também conhecido como o homem interior, ainda permanece. O espírito do homem está ligado ao seu corpo e alma através de um cordão de prata que transfere o fôlego do espírito para a alma que está no sangue. O espírito do homem anima o corpo através da alma no sangue. Quando um homem está prestes a morrer ou perder o fôlego, ele estará respirando rápido porque o cordão de prata está prestes a se romper e a falta de fôlego. Este anjo Hermoni ensinou aos humanos que eles podem funcionar como um espírito sem o corpo. Eles podem separar seus espíritos de seus corpos à vontade e operar separadamente de seus corpos à vontade, tendo todas as funções e capacidades da alma. Seus espíritos podem deixar seus corpos e viajar no reino astral ou hiperdimensão. A vantagem é que eles seriam invisíveis para as pessoas. O anjo caído sublinhou a vantagem de funcionar sem o corpo físico. Ele disse a seus descendentes: quando você está fora do corpo, pode matar um ser humano e ninguém suspeitaria de você. Não haveria problema com as autoridades e a família da vítima. O anjo destacou o fato de que ninguém vai te ver quando você cometer crimes e ofensas, portanto você está isento da justiça e da acusação, pois você pode matar como quiser e ninguém diria que você o fez. Na magia negra, o bruxo mata e comete crimes enquanto está fora do corpo. Portanto,
Ele não pode ser pego porque está funcionando e operando como um espírito sem corpo, e ele pode ir a qualquer lugar como um espírito e cometer crimes e voltar para seu corpo e ninguém o pegará. Então ele é inexplicável. O anjo revelou à humanidade que não apenas eles podem matar sem serem notados, mas também que comer carne humana e beber sangue humano lhes dará força, poder e autoridade. A Bíblia diz que você não deve matar, mas este anjo caído está revelando segredos ocultos e ensinando a humanidade e motivando-a a cometer crimes em segredo, graças às viagens astrais. A viagem astral é a capacidade de deixar o corpo e viajar no espaço como um espírito sem o corpo. Nosso ex-presidente Mobutu costumava empregar essa tática. Ele estava fazendo discursos públicos em lugares públicos, mas seu verdadeiro eu estava em casa. Ele estava sempre em casa toda vez que fazia discursos. E a pessoa que você vê ali é uma ilusão. Você não pode nem atirar, nem é real. Isso é chamado de bilocação. Eu era capaz de fazer exatamente isso quando estava no ocultismo. Essas revelações do anjo caído para a humanidade foram em si uma iniciação ao ocultismo e à bruxaria, mas as pessoas não sabiam disso. A viagem astral é perigosa e pode custar a sua vida. Foi assim que um músico popular no Congo perdeu a vida. Ele foi iniciado na Maikari por um japonês. Ele aprendeu a viajar astral e estava viajando para o poço sem fundo em um reino subterrâneo chamado Necromania para tocar música lá antes de lançá-la na superfície da terra. O músico disse à sua esposa antes de deixar seu corpo que ninguém deveria entrar em seu quarto privado e ninguém deveria tocar em seu corpo enquanto ele estivesse fora do corpo por medo de colocar sua vida em perigo. Era um costume para ele se trancar em seu quarto privado e deitar seu corpo em uma cama e deixar seu corpo viajar para o reino abaixo da terra por 3 dias. Ninguém deveria tocar em seu corpo. Sua esposa sabia disso. A viagem astral é ensinada em Mikari, Sikai, Ekankari e Vodou. Seus seguidores são ensinados a deixar seus corpos e hoje muitos pastores estão ensinando viagens astrais nas igrejas. O músico disse à esposa que ficará no reino subterrâneo por 3 dias para seu novo álbum que está prestes a ser lançado e que estará de volta no 3º dia como de costume. O problema surgiu quando lhe disseram para passar 5 dias no reino Necromania em vez de 3 para que seu álbum fosse trabalhado pelos demônios. Quando sua esposa percebeu que já era o 4º dia, ela ficou preocupada, então abriu a porta de seu quarto privado e tentou acordá-lo. Como resultado, o cordão de prata foi quebrado. O espírito do músico estava preso no reino Necromania no recesso do fosso e durante o funeral, os músicos reclamaram do erro da mulher, que ela deveria ter esperado até que ele voltasse. Hermoni ensinou aos humanos que comer carne humana deve ser feito apenas à noite, como está escrito em Eclesiastes 5:17. Todos os seus dias ele também come na escuridão e tem muita tristeza e ira com sua doença. Assassinato é crime. O diabo nunca quis que humanos povoassem este planeta. Está escrito no Salmo 53:4: aprenderão os que praticam o mal. Eles devoram o meu povo como devoram o pão e nunca invocam a Deus. 5 Lá eles foram tomados de terror quando não havia nada a temer. O Senhor Deus deu à humanidade vegetais e animais como alimento, mas este anjo caído veio para ensinar a humanidade a comer uns aos outros como comida, assim como quando a fome se abateu sobre Israel e 2 mulheres conspiraram para comer os filhos uma da outra. Está escrito em Eclesiastes 4:5: o insensato junta as mãos e come a sua própria carne. A feitiçaria é transmitida através da comida, que muda de sabor quando você a come. Na verdade, ao comer a comida mística, você receberá um espírito em você que lhe permitirá deixar seu corpo e viajar para o reino espiritual para executar uma operação contra outros humanos. Está escrito em Jó 20:14: mas a comida em seu ventre se revirará, o fel das áspides está dentro dele. 15 Ele engole riquezas, mas as vomita, Deus os expulsará de seu ventre. 16 Chupará veneno de áspide, a língua da víbora o matará. E através da alimentação que a feitiçaria é transmitida e as crianças são as principais vítimas. Provérbios 23:6 Não comas o pão de quem tem mal olhado, nem desejes as suas iguarias. Quando você come a comida de uma bruxa, ela virá à noite para tirá-lo de seu corpo para o reino espiritual. Essa comida abre os seus ouvidos e olhos espirituais e a pessoa que lhe deu essa comida virá à noite para chamar seu espírito para fora de seu corpo e você poderá ouvi-lo enquanto seus sentidos extras são ativados. Todos estarão dormindo e não ouvirão o chamador, exceto você, pois você comeu aquela comida e seus olhos e ouvidos estão abertos. Como resultado, você será transportado para reuniões noturnas e a Bíblia diz que você comerá à noite todos os dias, a comida que você come à noite, que é carne humana,
Não irá para o seu estômago, mas revigorará seu espírito. A carne e o sangue humanos dão força ao seu espírito. Eu sempre digo aos crentes que, a menos que você leia a Bíblia e ore, seu espírito ficará fraco porque o homem não viverá só de pão. Nosso espírito cresce através da leitura da Bíblia, jejum e oração. Há pessoas que são iniciadas na bruxaria, mas seus olhos e ouvidos ainda estão fechados. Estas são bruxas subconscientes. Eles falam e comem enquanto dormem. Seus corpos adormecidos reproduzem a ação de seus espíritos no reino astral dos sonhos. Essas pessoas sonham que estão viajando para ir a festas e reuniões com pessoas que não conhecem e dançam e comem nessas reuniões e festas em sonhos repetitivos. Os rostos das pessoas que eles encontram em sonhos tornam-se familiares para eles. Depois, há bruxas comprometidas que são ativas e conscientes de suas atividades. Existem também bruxas universais que viajam pelo mundo espiritual com seus corpos físicos, não em viagens astrais, mas em viagens físicas. Isso acontece depois que a bruxa conseguiu sacrificar 12 almas humanas em sua carreira. Ele consegue viajar por todo o mundo com seu corpo físico como um super-homem. O anjo Hermoni ensinou a humanidade a operar fora do corpo, a matar outros humanos e a comer sua carne. Como resultado, as pessoas se tornaram serial killers e canibais porque estavam isentas de prisão e processo. Este anjo ensinou à humanidade as profundezas de Satanás e as técnicas de matar. Existem dois tipos de morte que Hermoni revelou. Existe a morte normal e existe a morte encenada. Deus alocou um número específico de anos para cada ser humano que vive na Terra. Mas há pessoas morrendo antes do tempo, pois suas vidas são interrompidas por bruxas por meio de uma morte encenada, o que é um truque. O anjo ensinou bruxas e ocultistas como abreviar vidas humanas. Isso é chamado de morte encenada, que consiste em tirar os espíritos humanos de seu corpo. Como resultado, o corpo ficaria sem vida e as pessoas seriam levadas a pensar que o homem está morto porque não está respirando. Mas, na realidade, os magos acabaram de remover o espírito da vítima do corpo. Como resultado, o corpo da vítima ficaria sem vida. O médico e a família pensariam que o homem está morto por causa da ausência de respiração e atividade cerebral. Eles são todos enganados quando a consciência da vítima é removida e colocada em um local fora do corpo. Na verdade, o espírito da vítima não estará longe do cadáver sem vida. Quando um cadáver está suando ou quando você percebe que há lágrimas nos olhos do cadáver, deixe-me informar que esta é uma morte encenada, pois o espírito da vítima está por perto e chorando pelo que lhe aconteceu. Na verdade, no mesmo dia em que a vítima seria enterrada, os bruxos e bruxas iriam ao cemitério à noite. Eles atingiriam o túmulo da vítima com um bastão mágico e chamariam a vítima para fora do caixão, assim como Jesus chamou Lázaro, e ele se levantará misticamente de seu caixão. Como resultado, o corpo da vítima sairá do caixão na superfície novamente. Então os magos devolverão o espírito da vítima para dentro do corpo. Como consequência, ele recuperará a consciência novamente. Como a vítima voltou à vida, os ocultistas e magos têm duas possibilidades: matar a vítima ou usá-la como serva. Mas antes disso, a vítima será julgada e condenada no tribunal administrado pela Irmandade e Organização de Feitiçaria. A vítima seria sentenciada e condenada a ser morta e comida ou a ser vendida como escrava. Mas se a vítima for condenada à morte, será transformada em animal. Isso é feito quando uma bruxa ou um juiz do tribunal coloca seu cajado mágico na vítima. Como resultado, ele seria transformado em vaca, cabra, galinha ou boi. Então ele será colocado em uma reserva em uma gaiola. Enquanto isso, as pessoas no mundo físico estariam pensando que ele morreu há muito tempo. Mas quando chegasse a hora marcada, os bruxos e bruxas tirariam a vítima da jaula e a decapitariam e a comeriam. A segunda opção além da execução é usar a vítima como servo ou escravo. Se os bruxos e bruxas decidissem usar a vítima como trabalhadora, isso é o que aconteceria. Em primeiro lugar, os bruxos e bruxas irão remover o que é chamado no ocultismo, o interrefletor, que em termos reais é a memória da pessoa. É como um cartão de memória dentro da cabeça do ser humano. Dentro desse dispositivo chamado interrefletor, está a memória da pessoa sobre seu passado, sua identidade, a memória de sua família e de sua esposa. A retirada desse aparelho faz com que a vítima seja lobotomizada, ou seja, parte de seu cérebro será retirada. Ele perderá a memória de sua identidade, família e vida. Na maioria das vezes, quando a vítima é trazida de volta à vida, eles a retiram de sua região e a colocam em uma plantação. Ele estaria trabalhando como um animal.
Outros são enviados para vender em lojas, dependendo de quem os comprou em mercados satânicos. Caso a vítima encontre sua família, ela não os reconhecerá, pois foi lobotomizada. Ele será enviado para vender em lojas ou trabalhar em plantações ou ser carregador. Ele nunca saberá quem é e de onde veio, pois sua memória foi apagada, embora tenha dúvidas. Este é um fenômeno global, especialmente aqueles que fazem aliança com Lúcifer. Eles morreram prematuramente, pois os anos de suas vidas foram reduzidos. Depois de morrerem, acabam servindo ao diabo no reino espiritual até atingirem o número de anos estabelecido por Deus para eles. Então eles seriam transferidos para a morada dos mortos. No Congo, esse fenômeno paranormal é chamado Fonoli. É bem conhecido na província de Kisangani, no Nordeste. Pessoas morrem e são enterradas, mas são encontradas trabalhando em plantações e reservas, a muitos quilômetros de distância de sua região. Depois de receber uma nova identidade, a vítima pode até ser comprada e enviada para a Europa ou Índia ou China para trabalhar sem salário. Eles recebem apenas comida e abrigo. Eles podem até ser transformados em um homem branco. Eu estava explicando a morte normal e a morte encenada. A Bíblia diz que Deus destinou um número específico de anos para cada um de nós. Salmo 90:10. A duração dos nossos dias é das 70 anos, ou 80, se tivermos forças. Vamos supor que você fosse viver 100 anos, mas por causa da pobreza, você queria ser rico e foi visitar um místico. O que ele fará é tentar determinar quantos anos você deveria viver na Terra. Uma vez que ele determinou que você deveria viver 100 anos, ele reduzirá sua vida para 80 anos em vez de 100 anos e recuperará os 20 anos de sua vida. Você deve entender que isso acontece com qualquer pessoa que visita um médico místico inativo. Os anos de suas vidas seriam roubados. O dinheiro que você deveria receber naqueles 20 anos removidos de sua vida seria dado a você. Na realidade, este é o seu próprio dinheiro reunido em anos afastados de sua vida. Então o místico dará a você e você ficará rico, mas sua vida foi interrompida. Ao chegar aos 80, você morrerá e acabará servindo ao diabo ou ao místico por 20 anos no reino espiritual. Isto é o que chamamos de morte encenada, que consiste em retirar o espírito do corpo e deixar o corpo sem vida. As pessoas e os médicos pensariam que você está morto, mas é uma morte enganada e encenada. As pessoas vão enterrar seu corpo, mas você vai servir no reino astral de escravos por 20 anos que foram tirados de sua vida. Se o místico for um bruxo, ele pode comer seu corpo transformando você em um animal. Se ele não for um bruxo, ele o venderá nos mercados noturnos satânicos ou no mercado negro de bruxas e ocultistas da noite. Hermuni ensinou a humanidade a separar o espírito do corpo. É o mesmo princípio usado na morte encenada, onde o ocultista puxa o espírito de alguém para fora de seu corpo. Como resultado, a vítima entrava em coma e ficava inconsciente. Através da oração, um homem de Deus pode devolver o espírito para dentro daquele corpo. O Senhor calcula o orçamento para sua vida terrena e os ocultistas sabem disso. Existem mercados espirituais onde pessoas supostamente mortas são vendidas por bruxas, místicos e médicos nativos. Está escrito no Salmo 139:16: Teus olhos viram minha substância informe. No teu livro foi escrito, cada um deles, os dias que foram determinados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Deus já preparou os dias e anos da sua vida antes de te enviar ao mundo. Um místico pode reduzir os anos de sua vida ou roubar suas estrelas ou chances e dá-las a outros que as comprem dele. Os místicos não dão seu próprio dinheiro a seus clientes. É que eles deduzem os anos de vida de seus clientes e recuperam o dinheiro que essas pessoas deveriam ter nos anos roubados de suas vidas e dão esse dinheiro a eles.